Há um detalhe espiritual que quase ninguém percebe, mas que muda tudo. Os ataques mais intensos não vêm quando você está fraco, mas quando está prestes a ser abençoado. Se você sente que sua vida entrou numa luta sem explicação, este vídeo vai abrir seus olhos, porque o que você está enfrentando não é coincidência, é estratégia. E hoje eu vou te mostrar exatamente como identificar esses ataques, porque eles chegam justamente antes da vitória e o que Deus quer te revelar através deles. Fique até o fim, porque muita gente perde a bênção justamente por não enxergar o que está acontecendo. Talvez você esteja vivendo aquele período estranho em que tudo parece sair do controle. Conflitos aparecem do nada, sua fé oscila, o cansaço aumenta, pessoas se afastam e até seus pensamentos mudam de uma hora para outra. Nada disso é aleatório. Há momentos espirituais tão decisivos que o inimigo entra em desespero, porque sabe que algo de Deus está prestes a romper na sua vida. E justamente por isso, ele tenta atingir o seu ponto mais sensível antes da virada. O que pouca gente sabe é que existem ataques específicos que só aparecem em pessoas que estão no limiar de uma grande transformação espiritual. Ataques que não surgem em qualquer pessoa, mas apenas em quem está prestes a sair de um ciclo e entrar em outro muito maior. Esses ataques têm padrões claros, repetitivos, e quando você aprende a reconhecê-los, nada mais consegue te derrubar. O que você vai descobrir aqui não é apenas explicação espiritual, é direção, é clareza, é discernimento para situações que antes pareciam confusas. A proposta desse vídeo é simples: te mostrar os sinais que o inimigo tenta esconder de você para que você não seja pego de surpresa no momento mais decisivo da sua caminhada. E antes de seguirmos, pense nisso. E se justamente aquilo que você achou que era destruição for, na verdade, o anúncio de que Deus está prestes a mudar sua vida, continue comigo, porque isso que você está vivendo tem um significado muito maior do que parece. Quando uma bênção está próxima, uma das primeiras áreas atacadas é a sua mente. Pensamentos que você nunca teve começam a aparecer do nada. Insegurança, acusação, medo, confusão, sensação de que você não é bom o suficiente. São dardos lançados no momento exato em que você está prestes a tomar decisões importantes. O inimigo não ataca sua mente porque você está fraco. Ele ataca porque sabe que você está perto demais de algo que ele não quer que você alcance. Em muitos casos, você começa a questionar exatamente aquilo que já tinha certeza. Coisas que Deus confirmou no seu coração começam a parecer duvidosas. E o mais curioso é que isso acontece justamente quando tudo está avançando, e não quando está parado. É como se o inimigo dissesse: se eu confundir agora, eu impeço a vitória. Ele não precisa destruir você, só precisa te fazer duvidar na hora errada. Outro ataque muito comum é o cansaço repentino. Você está firme, avançando, organizado, e de repente tudo fica pesado. A mesma rotina se torna exaustiva, o espiritual parece distante, e o que antes fluía começa a travar. Não é apenas desgaste emocional. É uma tentativa de esgotar suas forças antes da bênção ser liberada. Porque cansado você aceita menos, cansado você se contenta com migalhas. E talvez o sinal mais perigoso seja o surgimento de pequenos problemas sucessivos. Coisas pequenas, mas irritantes, que se acumulam a ponto de te tirar do foco. O inimigo sabe que se ele conseguir desviar a sua atenção por tempo suficiente, a porta que Deus abriu pode passar despercebida. Antes de irmos para o próximo bloco, quero que faça algo simples. Escreva nos comentários: eu não vou desistir agora. Essa frase não é só um comentário, é uma declaração espiritual sobre aquilo que Deus ainda vai fazer na sua vida. Há um tipo de ataque que quase sempre aparece quando uma grande resposta de oração está prestes a ser liberada: a intensificação de conflitos. Pessoas começam a reagir de forma estranha, mal-entendidos surgem onde não havia nada, e situações simples se transformam
em discussões desnecessárias. Não é coincidência. Quando o inimigo percebe que ele não consegue parar o que Deus está preparando, ele tenta quebrar seus relacionamentos para enfraquecer sua estrutura emocional. E o que poucos percebem é que esses conflitos não aparecem porque você está errado ou porque tudo está desmoronando. Eles surgem porque algo dentro de você está sendo expandido. Crescimento exige estabilidade, maturidade e discernimento. Tudo o que o inimigo tenta roubar de você através de brigas e tensões. Ele sabe que se te tirar da paz, te tira da direção de Deus. Outra evidência clara de que você está perto de uma bênção é quando portas começam a se fechar sem explicação. A maioria interpreta isso como fracasso, mas muitas vezes é apenas Deus te impedindo de entrar em lugares menores do que o que Ele preparou. E é justamente aí que o inimigo tenta agir. Ele quer que você veja cada porta fechada como sinal de abandono, quando na verdade é proteção. E talvez você já tenha percebido isso. Quanto mais você avança espiritualmente, mais o passado tenta te puxar de volta. Situações que você já tinha vencido começam a reaparecer. Pessoas que não fazem mais parte da sua história surgem de novo. Há um motivo para isso. O inimigo sabe que não consegue impedir o novo, então tenta te aprisionar ao velho. O mais intrigante é que nos bastidores espirituais há algo acontecendo agora mesmo que você ainda não viu, mas que já está afetando a forma como você se sente. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo. Quando você está às portas de uma grande virada espiritual, as tentações também se intensificam. Não porque você está fraco, mas porque o inimigo está desesperado para fazer você cair antes da bênção se manifestar. Ele sabe quais áreas ainda são sensíveis, quais feridas ainda doem, quais desejos ainda não foram curados. E é justamente nessas brechas que ele tenta entrar, sempre na hora mais estratégica. Outra área atacada é a sua identidade. Pensamentos como "você não merece isso", "Deus não vai te honrar", "você não é capaz", começam a surgir de forma insistente. Não porque são verdade, mas porque você está perto demais daquilo que o inimigo tem medo que você alcance. Ele não tem medo de quem você foi. Ele tem medo do que você está prestes a se tornar. E observe algo. Quando Deus está prestes a te abençoar, você sente um desconforto interno. Não é tristeza, não é angústia. É como se algo estivesse sendo mexido por dentro. Muitas pessoas confundem isso com crise espiritual, mas na verdade é expansão. A sua alma percebe o que seus olhos ainda não conseguem ver. E talvez o sinal mais claro de todos seja este: o ataque nunca vem sozinho. Ele vem em sequência, um após o outro, como se alguém estivesse tentando te derrubar antes do fim da jornada. E, paradoxalmente, essa sequência é o maior indicador de que o rompimento está mais próximo do que você imagina. Se você já percebeu que, nos últimos dias, tudo ficou mais intenso do que o normal, continue atento, porque o que está vindo é maior do que você pensa. Existe um tipo de ataque que quase ninguém percebe, mas que sempre aparece quando Deus está prestes a mudar algo profundo na sua vida. A sensação de estagnação espiritual. De repente, a oração parece não fluir. A leitura da Bíblia não te toca como antes. E até a presença de Deus parece distante. Mas isso não significa que ele se afastou. Muitas vezes, esse silêncio é resultado da guerra espiritual acontecendo no invisível, um movimento que tenta bloquear sua sensibilidade justamente no momento em que você mais precisa ouvir a voz de Deus. E quando essa estagnação chega, você começa a pensar que está retrocedendo, quando na verdade está sendo preparado para avançar. É nesse ponto que muitas pessoas erram, interpretam o silêncio como rejeição e abandonam o processo no momento mais crítico. O inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta transformar pausas espirituais em sensação de abandono. Outra evidência clara desse ataque é quando você perde o interesse por coisas que antes eram alimento para a sua alma. Isso não é só cansaço espiritual,
É um ataque direcionado ao seu desejo de permanecer em Cristo. Porque sem desejo, você para. E se para, você não chega à bênção. O inimigo não precisa destruir sua fé. Basta enfraquecê-la lentamente. Além disso, algo curioso acontece próximo ao momento da bênção. Você começa a se sentir deslocado até nos ambientes onde sempre foi firme. Não é que nada tenha mudado externamente, mas internamente você sente como se estivesse sendo empurrado para outra fase. Isso acontece porque, quando Deus está prestes a te elevar, o ambiente atual começa a ficar pequeno. E existe um motivo muito mais profundo para isso. Um motivo que poucas pessoas percebem, mas que explica por que esses ataques ficam tão fortes justamente nessa etapa da sua jornada. Quando você está perto de uma grande vitória espiritual, ataques emocionais também se intensificam. Emoções ficam mais sensíveis, irritações surgem sem lógica e pequenos detalhes ganham um peso desproporcional. Não é fraqueza emocional, é sobrecarga espiritual. O inimigo tenta bagunçar seu estado emocional porque sabe que emoções desordenadas geram decisões precipitadas. Outro ataque muito comum é o retorno de inseguranças antigas. Medos que você achou que estavam superados voltam a aparecer, quase como um eco do passado. Isso acontece porque o inimigo tenta usar sua versão antiga para impedir a versão nova que Deus está formando. Ele tenta usar suas memórias para abalar sua fé. E perceba um padrão. Quando você está a poucos passos de algo grande, pessoas começam a se afastar. Não é rejeição, é alinhamento espiritual. Deus começa a remover quem não pode caminhar com você na próxima temporada da sua vida. Mas o inimigo tenta distorcer isso, fazendo você acreditar que está perdendo apoio, quando na verdade está ganhando direção. Há ainda outro sinal. Oportunidades disfarçadas que tentam te tirar do propósito. Elas parecem boas, parecem urgentes, parecem perfeitas, mas chegam no momento exato em que Deus quer que você permaneça firme. Esse é um dos ataques mais sutis porque não vem com aparência de maldição, e sim de solução. E antes de seguirmos, lembre-se disto. Quando o inimigo começa a oferecer atalhos, é porque sabe que a estrada correta está prestes a te levar exatamente onde Deus quer. E isso explica por que os próximos ataques são ainda mais intensos. Quando a bênção está próxima, uma área que quase sempre é atacada é a sua força interior. Você começa a sentir um peso que não corresponde à sua realidade. A rotina continua a mesma, mas a sensação de cansaço emocional é muito maior. Isso acontece porque o inimigo tenta desgastar sua resistência interna antes que você atravesse a porta que Deus abriu. Ele sabe que, se conseguir te esgotar, consegue te convencer a desistir do que já está em andamento. E observe algo curioso. Esse cansaço não é como o desgaste normal do dia a dia. Ele surge mesmo quando você está fazendo tudo certo, mesmo quando está buscando a Deus, mesmo quando está focado. É uma exaustão que parece vir do nada. Isso é um indicador espiritual, não emocional. É a tentativa do inimigo de sufocar seu ânimo justamente quando você está mais perto da virada. Outra evidência deste ataque é a sensação de que você perdeu o controle de tudo. A mente fica acelerada, o coração inquieto e decisões simples começam a parecer enormes. O inimigo usa a pressão para te fazer acreditar que você não vai conseguir lidar com o que está vindo, quando, na verdade, essa pressão é sinal de que algo grande está prestes a se manifestar. E tem mais, quando você tenta descansar, não descansa. Quando tenta se concentrar, não foca. Quando tenta orar, não consegue. É como se tudo estivesse te empurrando para desistir. Mas é exatamente nesse momento que Deus está organizando algo que você ainda não percebeu e que pode mudar completamente o rumo da sua jornada. O que está por trás dessa sensação é muito maior do que apenas desgaste. Há uma razão espiritual profunda para o aumento dessa pressão e ela está prestes a ficar clara. Outra área fortemente atacada quando você está prestes a ser abençoado é a sua estabilidade emocional.
situações simples começam a te afetar mais do que o normal. O que antes não te abalava agora machuca. Comentários que você ignoraria agora te ferem. Isso não é sensibilidade exagerada, é guerra. O inimigo tenta amplificar tudo à sua volta para distorcer sua percepção e nublar sua sensibilidade espiritual. Em momentos assim, você começa a se sentir fora de si, como se estivesse reagindo de forma que não condiz com quem você realmente é. E esse desequilíbrio não surge porque você está fraco, mas porque algo muito maior está prestes a ser liberado. Em todo o processo espiritual, antes do avanço vem a pressão, antes da promessa vem o aperto, antes da colheita vem o ataque. Outro ataque típico é a sensação de solidão, mesmo estando rodeado de pessoas. É aquele sentimento de vazio, como se ninguém te entendesse. Isso não é isolamento comum, é um ataque direcionado, porque se o inimigo te convence de que você está sozinho, ele te afasta da comunhão, e uma pessoa isolada é mais fácil de derrubar. Além disso, você pode notar que nos últimos dias sua paciência diminuiu e sua tolerância a frustrações ficou menor. Isso não é coincidência. Quando Deus está prestes a te elevar, o inimigo tenta provocar reações que coloquem tudo a perder. Ele sabe que uma reação impulsiva pode atrasar um processo inteiro. E existe um motivo ainda mais profundo para essa instabilidade. Algo está sendo rearranjado no mundo espiritual. E esse movimento sempre cria desconforto aqui dentro. E você está prestes a entender exatamente por quê. Quando você está prestes a ser abençoado, uma das áreas mais visadas é a sua fé. De repente, surgem pensamentos como: será que Deus realmente vai fazer? E se nada disso acontecer? E se eu estiver acreditando à toa? Não são apenas dúvidas, são ataques espirituais programados para atingir a sua confiança. O inimigo sabe que, se conseguir abalar sua fé, consegue atrasar aquilo que Deus já determinou. E o mais curioso é que essas dúvidas não surgem quando tudo está parado, mas exatamente quando algo está prestes a mudar. É quando você começa a sentir esperança de novo, quando sua fé se ergue, quando seu coração se fortalece, que o inimigo tenta desestabilizar suas convicções. Ele sabe que fé firme abre portas e dúvida constante trava processos. Outro ataque comum é fazer você olhar apenas para o que falta. Você para de ver o que Deus já fez e começa a focar apenas no que ainda não aconteceu. Esse é um dos ataques mais eficientes, porque ele distorce sua perspectiva e faz você acreditar que está mais distante da bênção do que realmente está. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Quanto mais ora, mais parece que as coisas se complicam. Quanto mais busca, mais parece que tudo se fecha. Mas nos bastidores, Deus está alinhando peças que você não consegue observar daqui de baixo. E esse alinhamento, por mais silencioso que seja, é justamente a razão pela qual os ataques aumentam. O que está prestes a ser liberado na sua vida tem um peso espiritual maior do que você imagina. E por isso, o inimigo está se movendo com tanta força agora. Outro sinal claro de que você está muito perto de uma grande bênção é o aumento repentino de distrações. Coisas pequenas começam a consumir seu tempo, sua atenção, sua energia. Situações que não tinham importância começam a ocupar espaço na sua mente. O inimigo usa essas distrações para roubar seu foco, porque ele sabe que foco espiritual é o que te mantém firme no caminho certo. Algo muito comum também é a inesperada vontade de parar tudo. Você começa a pensar em desistir de projetos, relações, ministérios, sonhos, não porque eles perderam valor, mas porque a batalha antes da vitória sempre tenta te empurrar para longe daquilo que Deus te confiou. O inimigo sabe que se te convencer a parar agora, você perde exatamente aquilo que estava prestes a receber. E talvez você tenha notado uma intensidade maior nas últimas semanas. Pressões externas, pensamentos acelerados, ansiedade repentina, sensações que você não costumava ter. Isso é uma movimentação espiritual e geralmente é o último ataque antes da virada de Deus.
Quanto maior o ataque, maior o propósito que está prestes a se cumprir. É por isso que, mesmo sem perceber, você começou a sentir um desconforto profundo. Não é sinal de derrota, é o prenúncio de mudança. Há algo se movendo no invisível, e essa movimentação sempre cria turbulência no visível. Mas o que essa turbulência está anunciando é infinitamente maior do que a luta que você está enfrentando. E antes de irmos para os próximos blocos, se esta mensagem está falando com você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho, porque isso ajuda muito para que essa palavra alcance ainda mais pessoas que estão passando exatamente por essa batalha. Quando a bênção está muito próxima, um dos ataques mais fortes é contra a sua capacidade de discernir. As coisas começam a ficar confusas, opções parecem se multiplicar e decisões que antes eram claras agora parecem cercadas por dúvidas. O inimigo tenta aproveitar esse momento para misturar verdade com engano, fazendo você acreditar que está perdido, quando na verdade está a poucos passos da resposta que pediu a Deus. Outro ataque muito comum é o surgimento repentino de oportunidades que parecem boas demais para serem verdade. Elas aparecem com aparência de solução, mas carregam dentro delas a intenção de desviar seu propósito. O inimigo sabe que, se não conseguir te derrubar por fraqueza, tentará te derrubar pelo excesso. Excesso de possibilidades, excesso de decisões, excesso de caminhos que parecem mais rápidos que o de Deus. E observe algo: quando você está prestes a receber algo grande, você começa a sentir uma inquietação que não sabe explicar. Nada parece satisfazer, nada parece suficiente. Isso não é falta de contentamento. É o seu espírito percebendo que o que Deus está preparando é maior do que aquilo que você ainda vê. É a alma reagindo ao que está por vir. Além disso, você começa a perceber movimentações estranhas ao redor. Pessoas mudam de comportamento, situações inesperadas surgem, conversas afloram do nada. É como se o ambiente ao seu redor estivesse se realinhando, e de fato está. Quando Deus está prestes a te elevar, tudo ao redor começa a se ajustar ao novo nível que você está prestes a viver. E há algo ainda mais profundo acontecendo agora mesmo, algo que explica por que os últimos dias têm sido tão intensos. E entender isso pode mudar completamente sua postura diante dessa batalha. Quando a bênção está às portas, um dos ataques mais silenciosos é contra a sua esperança. Não tem barulho, não tem impacto imediato, não tem explosão emocional. É sutil. Você simplesmente começa a se sentir desacreditado. Ora menos, espera menos, sonha menos. O inimigo sabe que, se matar sua expectativa, ele enfraquece sua fé. E sem fé, você não se move. E perceba como isso acontece. Você não perde a esperança de uma vez. Você vai perdendo aos poucos. Primeiro vem o cansaço, depois a dúvida, depois a frustração. E por fim, aquela sensação de que talvez não seja para mim. Esse é o ataque mais perigoso, porque ele não se veste de guerra. Ele se veste de desistência emocional. Outra evidência clara desse ataque é quando você sente que está fazendo tudo certo, mas nada está mudando. Você se pergunta: por que eu ainda estou aqui? Mas o que você não percebe é que, enquanto você está esperando, Deus está construindo a bênção em uma profundidade que os seus olhos ainda não alcançam. E é justamente essa profundidade que desperta a fúria do inimigo. E é aqui que surge algo que poucas pessoas percebem. Antes de Deus liberar uma bênção grande, Ele te fortalece por dentro. E fortalecer por dentro quase sempre envolve pressão, desconforto, silêncio e resistência. Não é castigo, é preparação para o peso daquilo que você está prestes a carregar. E talvez você esteja sentindo exatamente isso agora. Não é tristeza, não é derrota, não é fracasso, é transformação. É o processo acontecendo de forma invisível. É Deus te moldando para algo que só será revelado depois que essa tempestade passar. A verdade é que os ataques não aumentaram porque você está fraco. Eles aumentaram porque você está perto demais.
Quando você está a um passo da bênção, um dos ataques mais intensos é contra sua visão de futuro. De repente, você começa a imaginar cenários negativos, resultados ruins, possibilidades dolorosas. Isso não vem de Deus, é o inimigo tentando te convencer de que nada vai dar certo. Ele sabe que se te fizer visualizar o pior, ele consegue abalar sua confiança naquilo que Deus declarou sobre você. Outro ataque frequente é fazer você se sentir inadequado para aquilo que Deus está preparando. Você começa a pensar: será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? Será que Deus realmente me escolheu para isso? Esse tipo de insegurança não surge por acaso. Surge quando a bênção está tão próxima que o inimigo tenta te paralisar internamente antes que você a alcance externamente. E perceba como tudo se intensifica. Dias mais pesados, pensamentos mais rápidos, emoções mais sensíveis. Não é só você vivendo isso, é o ambiente espiritual se movendo. A pressão aumenta não para te derrubar, mas porque o propósito que está vindo tem um peso maior do que qualquer coisa que você já carregou antes. Um detalhe importante é que nessa fase você começa a ter pequenos sinais de avanço, mas eles parecem tão discretos que você quase não vê. Essa sutileza é o inimigo tentando abafar as evidências de que Deus já está agindo. Ele quer que você foque na dor e não na transformação que já começou. E antes de entrarmos no último bloco, há algo essencial que você precisa entender sobre essa batalha. Algo que muda completamente a forma como você interpreta tudo o que está vivendo agora. O último ataque antes da bênção quase sempre é o mais violento. O ataque contra sua identidade espiritual. Você começa a se questionar como filho de Deus, como se algo dentro de você não fosse suficiente. Mas é justamente aqui que está a chave. O inimigo só ataca identidades fortes. Ele não gasta energia com quem não carrega propósito. Ele investe pesado contra quem está prestes a viver algo que vai afetar outras vidas. E é justamente nesse momento crítico que Deus começa a te revelar algo que muda tudo. Você não está lutando para conquistar a bênção, você está lutando porque a bênção já está vindo. A batalha não é prova de fraqueza, é prova de proximidade. E quanto mais intensa ela fica, mais claro fica que você está atravessando a última barreira antes da virada. Outro ponto importante é que, nessa etapa, o inimigo tenta te convencer de que Deus está em silêncio. Mas silêncio não é ausência. Silêncio é estratégia. Quando Deus está prestes a fazer algo grande, Ele trabalha no oculto. Ele não te esconde a bênção. Ele te protege enquanto a bênção é construída. E talvez agora você esteja sentindo exatamente isso. Uma mistura de cansaço com esperança, uma inquietação que não sabe explicar, um sentimento estranho de que algo maior está para acontecer. E está mesmo. Essa sensação não é emocional, é espiritual. É o seu espírito respondendo ao movimento que Deus já começou. Então entenda, você não está sendo atacado porque está fraco. Você está sendo atacado porque está prestes a viver aquilo que você orou por anos. A intensidade da guerra revela a grandeza da vitória que está chegando. Não recue agora, não desista agora, não abandone agora. Porque o que Deus está prestes a liberar é muito maior do que tudo o que você perdeu na batalha.